Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer a minha releitura de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. Então, meus amores, já no quinto livro, estamos quase finalizando. Tô aqui com meu apoio para mim e lendo os pontos que eu coloquei aqui. Quer dizer, para mim lendo, não, para mim ouvindo, né? Os pontos que eu anotei para ir falando para vocês. Me contem, vocês acham o Enigma do Príncipe o melhor ou o Prisioneiro de Azkaban? Ou o Prisioneiro de Azkaban, não. Ou o Enigma do Príncipe, não, gente. A Ordem da Fênix. É que eu tô lendo o... Enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu estou lendo o Enigma do Príncipe. Aí, como é um livro muito marcante, o nome dele não sai da minha cabeça. Então, vamos lá. Para quem não viu os primeiros, eu vou deixar a playlist linkada aí no primeiro comentário, vou deixar fixado. Então, vamos lá, gente. A gente falando Enigma do Príncipe de novo. A Ordem da Fênix começa ali. Ai, gente, esse livro. Começa com o Harry ali meio preocupado com a situação do Voldemort. E ele percebe que tá acontecendo umas coisas meio esquisitas ali por perto dele, só que ele não tem ideia do que seja. Depois lá do que aconteceu no final do quarto livro, do Cedrico ter morrido, do Voldemort ter recuperado o corpo e tal. E nessa ele acaba saindo, né, pra ir lá num parque que é perto ali da Rua dos Alfeneiros. E quando ele tá voltando com o Duda, eles são atacados por dementadores. E isso faz com que o Harry use o feitiço do patrono, fazendo com que assim ele receba uma carta do ministério lá, falando que ele vai ser expulso de Hogwarts por ter usado magia fora da escola. E daí depois recebe mais uma carta falando sobre que ele não vai ser mais expulso e sim que vai ter uma audiência para definir o que vai acontecer com ele. Só que nesse meio tempo a tia Petúnia não, o Walter, ele quer que o Harry vá embora de lá porque do jeito que o Duda ficou, né, por causa dos dementadores. Só que, tipo assim, ela recebe uma carta meio que falando para ela não esquecer do combinado. Não era uma carta, era um berrador, né? Que esse berrador, que se descobre depois, lá no final do livro, que era do Dumbledore. E nisso, eles querem saber o que está acontecendo. Ali no começo do... Isso eu achei que faltou no filme, porque foi uma conversa em que o Harry descobriu que a tia Petúnia sabia mais do que ela aparentava sobre o mundo dos bruxos, por causa dos dementadores, né? Sobre Azkaban, que ela fala ali, que ela sabe, né, que os dementadores são os guardas de Azkaban. E eu achei isso muito errado de não ter sido focado no filme. Aí, depois desses acontecimentos, o Harry acaba indo para a casa dos Sirius, que é
sede da Ordem da Fênix. Lá aparecem os aurores, alguns aurores. Ah, gente, a personagem que eu adoro, que ela aparece a partir desse livro, que é a Tonks. Ai, eu adoro a Tonks. Que ela é uma auror. Aí tá o Moody, o Kingsley, que ele também é um auror, que ele aparece bastante daqui pra frente também, dentre outros. E eles escoltam o Harry até a casa dos Sirius, que é a sede da Ordem da Fênix. Gente, uma coisa que eu não falei nos outros livros é que eles tiraram muito da personalidade do Harry nos filmes. O Harry é muito enxerido e muito explosivo. Mostra ali, mas é bem pouco comparado com o que tem nos livros. Igual uma personagem que eu vou falar dela no próximo livro, que aconteceu a mesma coisa, que eu acho que eles descaracterizaram a personagem. Aí depois do Harry ficar todo louco lá, achando que, tipo, todo mundo tá achando que ele. Tipo, como que eu vou explicar, gente? Ah, o Harry paranoico lá com os negócios do Voldemort, achando que ninguém quer ficar perto dele e tal. Aí ele vai pro julgamento e tal. Eu tô pulando muita coisa, gente, porque esse livro é o maior da saga, ele tem 800 e poucas páginas, e se eu for falar de todos os detalhes, eu vou ficar umas 2 horas aqui. Aí ele vai pro julgamento, aí lá aparece uma personagem que, pelo amor de Deus, já eu falo dela. E, tipo, ele percebe muita hostilidade no povo, né? E aí acontece lá que ele explica, meio que explica e não explica, porque eles mal deixam ele falar, que ele e o primo dele foram atacados pelos dementadores. E aí tem uma testemunha, que é a senhora Fig, que ela sempre cuidou do Harry quando ele era criança. E que ele nunca imaginava que ela sabia do mundo dos bruxos, porque ela é um aborto. Eu já falei sobre isso, porque o Filch é um aborto, né? É um bruxo que não tem magia. E aí ela testemunha lá a favor do Harry. E aí ele é absolvido. E aí, gente, começa a acontecer uma coisa que eu já vou falar. Eu achei muito errado o Dumbledore ter feito isso. Ele começa a ficar muito distante do Harry. Esse é o primeiro ponto que eu vou abordar sobre o Dumbledore. Ele, tipo, meio fazia que o Harry não existia ali. Pro Harry, o Dumbledore não tava querendo saber dele. Aí tá, o Harry volta lá pra Ordem da Fênix. E aí, sob todos esses regimes lá de proteção do Harry, eles vão pra King's Cross pegar o trem para ir para Hogwarts. E aí, nessa ida para Hogwarts, nós temos introduzido uma personagem que eu amo, que é a Luna Lovegood, que ela é meio doidinha, é meio excêntrica. Ela aparece a partir desse livro. E ela é uma personagem muito importante, né, daqui pro final dos próximos livros. E tá, eles vão pra Hogwarts e tal. Ah, eu não falei, o Rony e a Hermione viram monitores. E, tipo, indo lá pra Hogwarts, né, descobre que também Malfoy virou monitor e tal. Ele e os dois grudados nele. Ah, não, ele e a Pansy viram monitores da Sonserina e começam a infernizar o Harry. E aí, gente, tem introduzido também
os testralhos na história, focado neles, porque os testralhos, só o Harry, o Neville e a Luna conseguem ver eles, aí o povo acha que o Harry tá meio doido, porque ele tá falando que vê uma coisa que ninguém tá vendo, né, por enquanto ali no começo. E os testralhos, eles são tipo como se fossem cavalos alados, que eles podem te levar a qualquer lugar que você quer ir. E aqueles testralhos, eles são domesticados, que foi, obviamente, o Hagrid, né, que domesticou eles. Daí o Harry descobre que ele não tá louco, porque ele sempre viu os testralhos e ele tava achando que ele tava louco. E aí a Luna fala pra ele que ela também vê. Só que ele não sabe por que ainda. Ai, gente, aí, tipo, o povo tudo. O Harry... Todo livro eu chego falando aqui que o Harry sempre tá sendo isolado por todo mundo. O povo começa, tipo, a isolar o Harry porque o Profeta Diário começa a falar que o Harry tá louco e que o Dumbledore também tá louco e tal. E aí a personagem que eu falei lá do Ministério que aparece é a famigerada Dolores Umbridge, a famosa Sapa Rosa, que quando eles chegam lá no castelo, eles descobrem que ela vai ser a nova professora de defesa contra as artes das trevas. E a Hermione, tipo, como sempre, presta atenção no que ela fala, ela descobre que... Descobre não, diz, né, que a Umbridge tá lá por causa que o ministro da magia mandou ela lá pra, tipo, controlar. Meio que controlar a escola através dela. Aí, né, gente, Harry, estourado como sempre, enfrenta a Umbridge lá na primeira aula que ele vai ter com ela, porque ela fala que ninguém vai aprender defesa contra as artes das trevas usando varinha, isso é pura teoria. Aí ele enfrenta ela falando do Voldemort, aí ela bota ele de detenção, e aí nessa detenção ela meio que tortura ele, que ela dá uma pena, que essa pena ela meio que se escreve com ela, e aí a tinta dela é meio que o sangue da pessoa, gente, isso é muito sinistro. Aí conforme que a pessoa vai escrevendo no papel, começa a ficar gravado no dorso da mão. Isso é muito louco, credo. E tipo, aí a Dolores lá começa a interferir mais na escola, que ela começa, tipo, o ministro começa a dar alguns poderes a mais para ela. E aí ela começa a, tipo, monitorar os professores e fazer anotações sobre cada um deles. É tão engraçado quando ela vai na aula da Minerva. Isso eu gostei no livro. Aí, né, gente, Harry ali começa a sonhar, ter os sonhos lá com o Voldemort no decorrer, assim, da história. E chega no dia que ele tem um sonho, que é como se ele tivesse numa dentro da cobra, de uma cobra, e essa cobra, ele vê que ela ataca o Sr. Weasley, que estava vigiando uma porta. E aí tá, né, ele vai atrás do Dumbledore pra avisar. E ai, gente, peraí. Eu acho que eu pulei aqui. Tá, depois eu volto ali na parte que eu pulei. E tipo, o Harry começa a achar que ele é culpado pelo que aconteceu com o Sr. Weasley, né? Ele acha que
foi culpa dele, ele ter sido atacado, e ele tá achando que o Voldemort tá começando a possuir ele. Depois eu volto aqui, gente, nessa parte, eu vou falar do que eu pulei aqui. Voltando à parte lá da interferência do ministério na escola. A Hermione tem a ideia de o Harry começar a ensinar as pessoas a se defenderem, já que não tá tendo aula de defesa contra as artes das trevas que deveria ser dada. E isso é mais ou menos desde o começo do livro, só que o Harry não quer saber disso. Até que, gente, o Harry ele é tão arisco nos livros, sério. Só que daí, depois de tudo que a Umbridge fez, ele decide dar as aulas para os alunos que querem aprender, né? Para quem acredita nele, né? Porque ninguém acredita no Harry. Todo mundo acha que ele tá louco. E aí, agora depois disso, eles começam a pensar aonde que eles vão, tipo, fazer isso. E aí vem uma parte que Gente, isso me deixa muito chateada, que no filme é diferente, que é da sala precisa, que é onde o Harry começa a ensinar, que é uma sala que ela é meio que escondida. Quem precisa dela consegue achar. E no filme mostra que o Neville que fala pro Harry onde que a sala precisa, que ele que descobre. Mas no livro, quem mostra a sala precisa pro Harry é o Dobby, gente. Aí já, tipo, isso eu fiquei muito revoltada que eles tiraram, que eles trocaram. Igual quando o quando o Dobby falou no Cálice de Fogo pro Harry das coisas lá do torneio Tribruxo, das partes que ele ajudou o Harry. E aí, voltando ao Sr. Weasley atacado, né? Tipo, o Harry tá todo perdido, que nem eu falei, achando que ele é culpado do que aconteceu com o Sr. Weasley. Então, depois disso, desses acontecimentos, dos sonhos envolvendo o Voldemort, o Dumbledore manda o Snape dar aulas de oclumência pro Harry. Que oclumência nada mais é do que você blindar a mente da invasão de outras pessoas. E o Snape, ele é o maior mestre depois de oclumência, ou depois não, maior mestre de oclumência que existe. Tipo, vocês vão entender o porquê logo. E, tipo, coitado do Harry. Ai, o Snape, como sempre, né? Meio que tratando o Harry como um lixo. E depois disso, né? Depois de que o Dumbledore manda o Snape dar as aulas pro Harry, acontece lá a fuga de Azkaban, que os maiores, os mais fiéis comensais da morte do Voldemort fogem lá de Azkaban. Dentre eles a Bellatrix, que o Harry descobriu ali, né, que é prima do Sirius no começo ali do livro. Ai, Bellatrix, gente. E depois da fuga do povo lá, dos comensais de Azkaban, eles começam a treinar mais afinco, né?
o Harry e a Armada de Dumbledore, né? Que esse é o nome que eles dão, que eles se denominam, Armada de Dumbledore. Só que, tipo assim, a Dolores, ela começa a dar Veritaserum para tentar descobrir, né? O que está acontecendo, alguma coisa pelas costas dela, se alguém tá... Se a... Ai, gente, buguei aqui agora. Ai, a Dolores, Veritaserum... Ah, tá. Veritaserum para descobrir se alguém tá, tipo, armando contra... O que ela acha que é armando contra o Ministério. E aí ela acaba descobrindo sobre a Armada. E aí tá lá ela e a sua brigada inquisitorial, que foi uma coisa lá que ela criou com os povos da Sonserina, que é os meio que os pau-mandados dela, né? E aí eles vão atrás deles, né? Na sala precisa. E, gente, no livro, ela pega eles no livro, não, no filme, ela pega eles no flagra. Só que no livro, o Dobby chega para avisar eles que ela descobriu que eles estão se reunindo. Aí, tipo, a maioria deles consegue fugir, só que o Harry, coitado, ele é pego e se ferra mais ainda. Aí, uma coisa que também tiraram o que o Dobby fez. Ah, isso me revoltou muito também, gente. Aí tá, depois disso, o ministério tira. Ele tira o Dumbledore lá da diretoria, como diretor. E a Sapa Rosa vira diretora de Hogwarts. Credo, gente. Aí ela, com aquela brigada inquisitorial dela lá, começa a perseguir o povo mais ainda. E aí, gente, passamos a uma parte bem wow da história, que é o Harry, com sua enxeridice de sempre, tá lá, vai lá pra ter a aula dele com o Snape, de oclumência e tal. E aí, tipo, na hora que eles vão começar, né, eles estão tendo essa aula escondida, o Draco aparece e o Snape sai de lá e manda o Harry embora, né, que não ia ter aula de hoje. Só que o Harry vê a pinceira, que lá estão as memórias que o Snape tirou pro Harry não ver, né, se ele conseguisse penetrar por algum acaso, né. Aí o Harry enxerido vai lá e olha, e mergulha lá nas memórias do Snape. E ele vê o boçal, porque pra mim ele é um boçal, gente, me desculpa quem gosta, né, mas pra mim ele é um boçal. O James / Thiago, né, que é o pai do Harry. Ele, junto com os Sirius, eles estão meio que fazendo bullying com o Snape. Muito bullying, muito pesado. Um bullying muito, muito pesado, gente. Pra quem não leu os livros, não sabe que o pai do Harry era um filho da puta quando ele era adolescente. Desculpa o palavreado. Não sabe o quanto ruim ele era assim no começo. Ele queria se amostrar. Por isso que o Snape tem ódio do pai do Harry, porque o Harry também é muito parecido com o pai dele. Ele lembra do James, né? Quando ele vê o Harry. Aí, tipo, um pouco depois que ele foi criar a maturidade, mas mesmo assim, gente, não justifica. E ele vê a Lilian tal, lá nas memórias do Snape. Ela defendendo o Snape. Só que aí o Snape também é filho da puta com ela lá. E daí, o que acontece?
o Harry, ele é pego no flagra pelo Snape. Aí o Snape não diz que não vai dar mais aulas pro Harry, né? Todo revoltado lá. E aí o Harry começa, tipo, a ficar... Ele fica decepcionado com o pai dele, que ele... Tipo, ele vê que o pai dele não é o que ele imaginava, o que todo mundo falava, né? Ele fica com isso remoendo na cabeça dele por muito tempo. Isso faz que ele cometa uma loucura, né? Só pra tentar perguntar pro Sirius sobre isso. E aí, gente, a escola vira um caos depois que o Dumbledore foi embora. Que aí os gêmeos Weasley, o Fred e o George, com as invenções deles, eles começam, tipo, a fazer com que a escola vire um caos. Pra deixar a Umbridge muito louca. Aí numa dessas, eles são meio que pegos por ela, porque eles colocaram um pântano no meio da escola. Essa é muito massa, essa parte. E daí, tipo, eles vão começar com aqueles castigos arcaicos de pendurar as pessoas pelos pés nas masmorras, eu acho, que era assim que fazia. Ou é na parede da escola, lá não lembro. Que o Filch sempre fala que quer fazer com os alunos. Quando os dois, eles fogem da escola. E aí eles vão atrás de realizar o sonho deles, né, gente? De ter a loja de logros e brincadeiras. E, tipo assim, eles deixam muita coisa com o pessoal, pro pessoal, tipo, deixar a Umbridge muito louca, espalhando muitas coisas pela escola. E os professores fazem que, tipo, não estão conseguindo tirar as coisas que eles deixaram só pra deixar a Umbridge doida. Aí, tipo, gente, desde o começo do livro, o Hagrid, né, ele tinha ido fazer uma missão lá pro Dumbledore e tal. E aí ele voltou meio que machucado dessa missão. E aí o pessoal achou, né, o Harry, a Hermione e o Rony achou que, tipo, era alguma coisa da missão, só que eles reparam que o Dumbledore não, o Hagrid nunca tá curado, ele sempre tá machucado. Aí chega o dia em que o Hagrid vai contar pro Harry e pra Hermione o que foi que ele tava escondendo, né? Que eles sabiam que ele estava escondendo alguma coisa. E essa coisa que ele estava escondendo era o meio-irmão dele gigante na Floresta Negra. E, tipo, os gigantes não. Aí os centauros aparecem lá. Quando eles estão indo embora, os centauros estão meio revoltados ali com o Hagrid, porque ele ajudou o... Nossa, esqueci o nome do centauro. Você lembra? A gente é um dos centauros lá que ele vai substituir a Trilone, porque a, a Umbridge lá expulsou ela da escola. Expulsou não, ela demitiu ela do cargo de professora de adivinhação. E aí um dos centauros que não tô lembrando qual que é o nome dele. Ele aceita dar aula para os alunos e aí os centauros ficam revoltados porque para eles não são servos dos humanos, dos bruxos. E aí eles ficam meio revoltados lá. Isso é um ponto que eu não podia esquecer de abordar, porque vai ser muito importante para a história. E aí eles não querem nenhum bruxo na floresta. Aí, gente,
Ai, gente, essa cena é muito triste, sério. Que é a cena em que é bem quando os alunos estão fazendo os exames lá dos nons, que aparecem, creio que deveriam ser aurores, 5 aurores, é bem quando os alunos estão fazendo o exame de astrologia, que é bem no topo lá da torre. E aí eles veem, tipo, que estão se dirigindo para a cabana do Hagrid. E daí, tipo, começa a acontecer o caos lá. E eles começam a atacar o Hagrid de todos os lados. Tipo, porque em vez de fazer do jeito certo, não. A Umbridge meio que fez que ele fosse um gigante irracional, maluco, que machucava os alunos. E aí eles começaram a atacar o Hagrid, e aí vem a Minerva para tentar ajudar, né? A professora McGonagall. E aí todos eles atacam ela. Ai, gente, essa parte é muito triste. Quando eu tava lendo ela de novo, deu umas lágrimas, assim, que é muito triste. E aí o Hagrid foge, né? Ele consegue fugir. Ai. E aí, gente, vamos à parte derradeira em que o Harry, burro, muito burro, ele sonha que o Voldemort está atacando os Sirius, meio que torturando ele lá no Ministério da Magia, né? Que era com que o Harry vinha sonhando desde o começo do livro. E aí o Harry, burro, não, vai atrás de querer saber onde está os Sirius. Falando que o Voldemort pegou os Sirius e que ele vai matar os Sirius, né? E aí, tipo, ele vai e arma pra tentar falar com os Sirius através da lareira. E daí o monstro, né, que eu não falei sobre ele, que é o elfo doméstico lá da casa dos Black, diz que o Sirius não tava na casa. E aí o que o Harry faz? Impulsivamente. Primeiro eles são pegos pela Umbridge, né, tal. E aí, tipo, todo mundo é pego, porque tava ajudando ele a entrar lá na sala. E ele tenta avisar o Snape, né, que o Snape aparece lá, só que o Snape finge que não sabia de nada. E aí, tipo, a Hermione meio que fala que... essa parte. A Hermione fala que vai contar o que é, que eles estavam tentando falar com... Ela disse que eles estavam tentando falar com o Dumbledore, falar que a arma estava pronta e tal. E aí ela fala que vai levar a Umbridge até essa arma do Dumbledore. E aí leva ela pra onde? Pra floresta, pro rumo dos centauros. Meio que a Hermione, tipo, vamos lá, vamos ver o que eles vão fazer do nada, assim. Sem nenhum plano, achando que não vai acontecer nada com eles. E aí eles aparecem lá, se revoltam e tal. Tipo, a Umbridge começa a ofender eles atacam ela. E daí, tipo, os dois achando que vai morrer lá no meio do centauro, tudo enlouquecido. Aí aparece o gigante irmão do Hagrid, que é o Grope, não falei o nome dele. E daí eles ficam meio perdidos lá, e é aí que os dois conseguem fugir pra ir atrás dos Sirius, né? E daí eles encontram com Hermione, a Gina, o Rony, o Neville e a Luna no meio do caminho. Então, gente, a Gina, o que me revoltou, vou já tocar nesse ponto aqui, como ela já aparece fazendo coisas aqui, eles descaracterizaram totalmente a Gina nos filmes.
Porque a Gina é muito foda nos livros, gente. Além dela ser uma ótima jogadora de quadribol, ela ajuda muito eles. E eles descaracterizaram muito o personagem dela nos filmes. Por isso que muita gente fala que a Gina é sem graça. E aí tá lá, eles se encontraram, e aí eles falam que vai atrás do Ciro no ministério. Quer dizer, o Harry fala e eles ficam naquela de, não sei como a gente vai. A gente vai, vocês não vão, fica nessa. E aí, se eu não me engano, a Luna fala pra eles que tem uma forma de ir. E essa forma é os testralhos. Os testralhos. E aí começa a aparecer lá os testralhos. E aí eles vão pro ministério voando nos testralhos. Gente, eu quero um Funko de um testralho. Aí tá, gente. Aí eles chegam lá no ministério, entram e tal. Aí eles chegam aonde eles vão, né? Porque eles sim, mas o Voldemort achando que era só o Harry que ia. Aí o Harry chega lá onde o Voldemort queria que ele estivesse, que era no departamento de mistérios. Harry burro caiu na do Voldemort, na armadilha. Aí ele chega lá, vê que não tem Sirius nenhum lá e ele vê o que ele faz. Quando ele percebe que ele fez caquinha, aparecem os comensais da morte. Nisso o Harry já encontrou lá a profecia que o Voldemort queria, que nessa profecia fala o que tem que fazer para um matar o outro. E tipo, gente, começa uma luta muito louca lá deles. Aí uns fogem para um lado, outros fogem para o outro. Essa parte do Departamento de Mistérios é muito louca, porque eles se deparam lá com um tanque de cérebros, que tem os cérebros, eles parecem que, tipo, é uns cérebros que... como que eu vou falar? O Rony, eu vou explicar falando o que o Rony fez. Porque ele fica meio... Ele levou um feitiço lá, que deixou ele meio... E aí ele faz um feitiço de Axil pro cérebro. E aí o cérebro começa, tipo, a grudar nos braços do Rony. Ele quer... Não sei, o que parecia que aquele cérebro queria sugar o coração dele. O que dá a entender. E, gente, aquela parte é muito louca. Umas salas muito loucas. Tem tipo uma parte lá que um comensal vai atacar o Harry e o Neville, né? Que eles fugiram junto. E daí eles jogam um feitiço lá no comensal e ele cai dentro de um armário. E aí a cabeça dele bate não sei no que, ou cai, não lembro direito. Que faz a cabeça dele ficar indo de bebê até velhinho, bebê até velhinho. Fica fazendo todas as fases da idade na cabeça dele. É muito louco, gente. A Hermione foi nocauteada nisso. E daí, tipo, eles acabam entrando lá numa sala que eu já nem lembro o que é o nome dessa sala. Que tem tipo um véu, que desse véu saem vozes. E aí quando eles entram nessa sala, tentando fugir, né? Porque tipo, lá no departamento de mistérios, quando eles entram por uma porta, as portas se movem. E tipo, eles meio que tentando fugir entram nessa sala. E aí, tipo, os comensais da morte aparecem tudo lá, pedindo pro Harry dar a profecia e tal. Aí, tipo, quando eles estão lá sendo encurralados, aparece a Ordem da Fênix,
E aí começa lá uma luta entre os comensais e a Ordem da Fênix. E eles, né, tentam fugir. E aí é feitiço pra lá, feitiço pra cá. O Harry tentando fugir com o Neville. E, tipo, acaba que a profecia foi quebrada, ninguém conseguiu ouvir nada. E o Harry, quando ele vê, o Sirius tá lutando com a Bellatrix. E, tipo, a Bellatrix acaba, a parte que dizem ser a mais triste da história, né? Que é a parte que a Bellatrix mata os Sirius. Ai, gente, essa parte é marcante. Me contem aí pra vocês. Qual foi a morte que mais mexeu com vocês de toda a saga? Se vocês quiserem, depois eu faço respondendo umas perguntas mais polêmicas da saga, tipo essa. E aí, depois que o Sirius morre ali, o Dumbledore aparece e consegue aprisionar todos os comensais ali, menos a Bellatrix, que consegue fugir. E aí o Harry, revoltado da vida, começa a correr atrás dela e tal. E aí ele alcança ela no hall lá do ministério. E aí eles começam a se enfrentar. E daí, tipo, ela pede pra ele dar a profecia. Só que ele fala que a profecia foi quebrada. E ela acha que ele tá brincando. E daí ele começa meio que zoar com ela lá, falando que ele não, que o Voldemort não vai ficar nem um pouco feliz. E aí ele começa a sentir lá na cabeça dele que o Voldemort tá revoltado, porque ele sabe que a profecia quebrou mesmo. E daí ele não ia aparecer lá, só que ele apareceu no ministério. E daí ele começa meio que tentar lutar lá com o Harry e tal. Só que o Dumbledore, ele aparece. Aí ele manda, acho que ele manda um patrono lá chamando todo mundo, todos os aurores, o ministro. E no meio, no meio disso, tipo, quando o, o Voldemort tá lutando com o Dumbledore, ele meio que desaparece e vai pra cabeça do Harry. E aí o Harry meio que, tipo, pede pra morrer. Por causa do remorso lá, com o negócio do Sirius. Aí o Voldemort desaparece. E nisso chegaram lá todo o povo lá do ministério e tal. Daí o ministro da magia vê que o Voldemort voltou mesmo. E o Dumbledore manda o Harry pra sala dele em Hogwarts, né? Aí o Harry lá todo revoltado na sala do Dumbledore, falando que a culpa foi dele, né? Tipo, pensando lá que foi culpa dele, revoltado porque o Dumbledore não fez nada, muito puto com o Dumbledore. Porque o Dumbledore, tipo, meio que ignorou ele o ano inteiro. Aí aparece o Dumbledore e aí o Harry começa a ter uma crise de raiva, quebrando tudo. E aí o Dumbledore começa a explicar pra ele todo o porquê dele ter se afastado do Harry durante o ano, porque ele imaginou, né, depois que o Harry começou a sentir a dor na cicatriz, o Dumbledore imaginou que ele poderia saber que os dois eram próximos, né? E aí ele queria que o Voldemort visse que o Dumbledore não era próximo do Harry. E aí ele... Meu Deus, derrubei aqui meu apoio. E aí ele vê que ele conta
pro Harry sobre a profecia, que foi uma profecia que a Trelawney fez há 16 anos e que contava que um não poderia viver se o outro estivesse vivo. Tipo, um teria que matar o outro. E aí que o Dumbledore começa a se recriminar por não ter contado nada pro Harry lá, falando que queria proteger ele, tipo, não queria deixar para uma criança muito nova o peso de tudo isso, que ele queria, tipo, deixar o Harry afastado do mundo da magia, tipo, para proteger, porque a casa dos Dursley é protegida, tem um feitiço lá que o Dumbledore colocou, que até ele completar a maioridade ele é protegido lá. Só que ele não imaginava que ele seria tratado como ele é tratado. E aí, tipo, ele pensou em contar quando o Harry voltar, entrasse em Hogwarts, mas aí aconteceu o que aconteceu no primeiro livro, depois no segundo, depois no terceiro e depois no quarto. E aí foi que ele contou pro Harry toda essa questão, tipo, da profecia. Se bem que tem muitos mais detalhes envolvidos nessa história, né, gente? Então, mais ou menos essa foi a história do quinto livro de Harry Potter. Me digam o que vocês acharam, o que vocês acham da Ordem da Fênix. Deixem a opinião de vocês nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.